E aí, pessoal, conforme prometido, fiz uma aula hoje sobre como fazer backtest das suas estratégias. Gravei essa aula que eu fiz de forma pública e gratuita no meu servidor Discord. Espero que vocês gostem da aula, comentem aí embaixo o que vocês acharam do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, beleza? E comentem aí embaixo temas sugeridos para as próximas aulas de forma pública e gratuita. Também entre no meu servidor do Discord para receber notícias mais atualizadas sobre as minhas futuras aulas, beleza? Bora lá então pro vídeo. Então, já comecei a gravar, tá? Já visando algumas coisas que eu já tava até comentando aqui no Discord, que minha voz está estranha. Eu devo ficar pior durante o conteúdo, porque eu sempre falo muito. Eu tô gripada, tô meio fanha ainda. Mas acho que vai dar certo. Então, essa não é a minha voz original, tá? Tá um pouco estranha. Se aparecer no fundo aí um pouco de barulho de mulher gritando, não sei o que, é porque o bar aqui próximo da minha casa hoje parece que as mulheres ali estão no cio, tá? Tá complicado. E fechei aqui, então espero que o som não atrapalhe muito. O conteúdo de hoje é muito importante, o conteúdo que eu abordo na mentoria, e aí resolvi fazer de forma pública porque eu acho que tem mais ou menos um mês que eu cheguei a postar uns stories que eu estava fazendo backtest do Nasdaq, ativo do mercado norte-americano. E aí algumas pessoas no Instagram pediram para eu explicar como que eu faço backtest, mais ou menos, como que eu poderia ensinar a fazer backtest de estratégias, como que funciona isso. Então, resolvi fazer de forma pública. Óbvio que informações muito detalhadas eu não vou falar, porque senão eu vou prejudicar os alunos que confiaram em mim, pagaram para a mentoria. Mas o que eu vou abordar aqui já vai ser uma coisa muito interessante para quem não faz noção nenhuma do que é backtest, ou para quem acha que tem noção e vai descobrir que não sabe de nada. Então, o que é backtest? Backtest é como se você pegasse uma estratégia, um setup, e tentar aplicar no gráfico, não ao vivo. Eu tô falando para estudar o gráfico parado de meses, dias, semanas, meses, então anos anteriores. Não é algo simples de se fazer, não se deve fazer por prazo curto de tempo, tem que fazer por muito tempo, tá? Quanto tempo que eu acho necessário fazer estudo de backtest? Depende da estratégia, vou te dar um exemplo. Estratégia de abertura, uma estratégia que só vai funcionar na abertura. Leilão, vamos supor essa estratégia de leilão. Quantas vezes vai acontecer isso no dia? Só uma, porque é só na abertura, não vai acontecer 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, só tem uma vez. Na semana, então, pode acontecer quantas vezes? 5 dias. E no mês? Aí dá uma média de uns 20 e poucos pregões. E no ano? Tantos pregões. Então, a gente tem poucas possibilidades. Então, por isso que aí, nesse caso, tem que pegar mais de um ano. Agora, uma estratégia que pode acontecer durante todo o pregão, de 9 às 18. Se for o mercado americano, 24 horas, ou cripto, ou não sei o quê. É uma estratégia que não vai necessitar de tanto tempo de estudo, o que ela vai acontecer com mais frequência. Então, são algumas coisas que interferem no estudo. Tem que fazer só com gráfico parado? Ou tem que fazer com simulador? Isso eu vou falar também, tá? Inclusive, vou anotar aqui como se faz backtest com gráfico parado, porque tem gente que não sabe como que faz, tem gente que acha que isso não presta. Presta sim, e é o que eu faço, funciona, mas desde que a pessoa saiba como fazer, porque tem gente que fala que não dá certo porque a pessoa vê o futuro durante o gráfico parado. Não é assim que funciona, tá? Eu não acho, já vou falando que eu não acho que vale a pena fazer backtest com simulador rodando, o replay de mercado, né, do Profit, por exemplo. Por quê? Porque você vai gastar muito tempo, mas sim, tem algumas estratégias que vai necessitar disso. Por exemplo, fluxo. Fluxo necessita de replay, infelizmente. Então você tem que fazer replay de mercado. Mas se for uma estratégia só de gráfico, você não precisa fazer replay de mercado. Você consegue usar o recurso do gráfico parado e consegue, por exemplo, eu estou fazendo uma média de um mês de backtest do Nasdaq em um dia, com o gráfico parado. Se eu fizesse replay, eu ia demorar uma eternidade. Então, são algumas coisas importantes. Eu não perguntei aqui se alguns aqui são iniciantes ou têm mais tempo de mercado, porque isso vai impactar bastante, porque quem é completamente iniciante não vai saber porra nenhuma do que eu tô falando. Mas eu não tô infelizmente não tô disponível para perguntar da vida de cada um. Então, esse vídeo aqui tô salvando para depois postar no YouTube. Mas a intenção é que vocês vejam agora, vejam depois, para vocês refletirem o operacional de vocês. Não vou ensinar do meu operacional para vocês se adaptarem, não. É para vocês começarem a ver se o operacional de vocês realmente é bom. Então, backtest é você pegar um setup, pegar uma estratégia
e vale tentar validar para ver se realmente presta. O que eu fiz de errado no meu início, o que muitos de vocês devem fazer e muitos ainda virão a fazer. E o que eu fazia? No meu início, eu tentava buscar estratégias no YouTube, nos livros, no Google, etc. Estratégias que falassem, que isso é muito assertivo, 90% de assertividade. Também existia aquelas que vendiam a ideia de 100% de assertividade. Isso, assim, eu caí muito fácil, muita gente deve ter caído muito fácil nisso. E eu pegava aquela estratégia e confiava 100%, achando que era só aquilo. Como assim? A gente tem, por exemplo, você já deve ter ouvido tantas e tantas, até hoje eu vi, inclusive eu vi recentemente Instagram é foda, né? Um Instagram que estava fazendo uma divulgação, um anúncio, esse aqui. Eu não conheço essa pessoa, eu vi isso ontem e eu resolvi tirar print porque vai servir para essa aula. Apareceu para mim como anúncio o cara fazendo uns vídeos aqui, um Reels, ensinando alguns setups. E na hora que eu vi, eu pensei assim, meu Deus, que loucura isso aqui. Eu não consigo operar essas coisas que ensino, e muitos ainda ensinam, sem fazer um backtest. As pessoas tentam ensinar que o mercado é muito simples e o mercado não é simples. Aqui para vocês verem esse vídeo, tá? Vou tirar o som, não precisa nem de som, é o cara ensinando isso aqui, basicamente. Quando dá esse pullbackzinho, né, a pessoa pode entrar. Olha só, quando esse padrão vem se repetindo, você pode entrar a favor dele. O cara não tá falando mais nada, o cara não tá falando de coisas como tá esticado talvez o mercado, está com IFR sobrecomprado, está longe de médias, price action está em região de resistência. Ele não fala nada, ele fala o simples, ele diz: quando acontece esse padrão, você pode entrar a favor dele. E quantas vezes eu já confiei nisso? De sempre quando eu vejo isso, eu posso entrar. Quem já não ouviu falar do padrão 1, 2, 3 ou estrela da manhã, estrela da noite, o padrão 2, 3, pode confiar. Formou, entra. PFR, formou, entra. Engolfo, formou, entra. Deixa eu ver o que mais. Inside, doji, que não sei o que. Ou, vamos agora para as médias. Quem nunca ouviu falar do padrão de cruzamento de médias? Cruzou a média de 9 com a 20, primeiro candle que fecha a favor, entra. Setup 9.1, 9.2, 9.3, 9.300 do Larry Williams, que falam que é dele, mas na verdade não é dele. Só de fazer isso, entra. Outros e outros e outros setups. Bateu no 61 de retração, entra. Bateu no suporte de, sei lá, agora Smart Money. É um order block, não sei o que, entra. Gente, sendo sincero, não existe setup simples dessa forma. Tem que ter outras confluências. Então, se vocês querem fazer um backtest de alguma coisa dessas que vocês já ouviram ao longo do tempo, pode fazer, mas vocês precisam de outras coisas. Então, vamos supor que chega alguém para mim e fala assim, eu quero fazer setup, eu quero fazer um backtest do cruzamento de médias. Cruzou, eu tô entrando. Beleza, a pessoa já tem uma base do que ela quer fazer. Mas me diz aí, esse cruzamento pode ser... você quer fazer de qual tempo gráfico? Do 5, do 10, do diário, sei lá, 60 minutos, do 2 minutos? Importante tempo gráfico. Primeira pergunta importante. Você quer fazer em qualquer momento do dia ou você acha que certo período do dia vai ser mais assertivo? Tem que ser depois da abertura da vista. Beleza, a pessoa está colocando mais um critério. Esse cruzamento, se acontece o cruzamento muito um atrás do outro, começa a ficar ruim para se pensar em entrar... Aí a pessoa vira e fala assim, acho que fica ruim. É melhor um cruzamento ser depois de um tempo. Não pode ficar cruzando direto. Beleza, a pessoa está colocando mais critérios. É isso que é começar a pensar numa estratégia realmente boa, tá? Não entrem em qualquer setup, eu tô falando isso de qualquer operacional, que falem para vocês confiarem só porque tá fazendo isso é para entrar. E esse perfil aqui parece que posta várias. Chegou numa linha de suporte, eu já fiz isso. Só porque formou um candle feio, um candle de rejeição, você não entra. Mas se formou esse daqui, você entra. Se formou esse, é ótimo. Só isso? Nada mais? E se tiver uma resistência aqui em cima, se tiver retração, se tiver notícia, se tiver média, só isso aqui? É muito fácil. Vai achando que é fácil, tá? Vai achando. E aí o cara ensina vários, e não é só ele, gente. Muitas pessoas no mercado fazem isso. Isso aqui também. Deu o terceiro toque de LTA, entra. Só isso, nada mais. Tá muito fácil o mercado dessa forma. Então, vocês podem pegar algumas dicas aí, mas vocês têm que levar em consideração que precisa de mais critérios.
Qual o setup que não vai precisar de tantos critérios? Vamos supor, o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues está aí, ele vira para mim e fala assim, tá, eu criei uma regra de coloração que já tem cálculos nessa regra de coloração que já vai colorir o candle que está preenchendo todos os 300 critérios que eu coloquei. 300 critérios como, por exemplo, o IFR não está sobrecomprado ou sobrevendido, médias não estão afastadas, o LS, não sei o que, blá blá blá, a hora do dia, isso, aquilo, agressão, volume financeiro, ele colocou todos os critérios no cálculo e vai já criar uma estratégia de coloração que quando tudo der preenchido, vai colorir para mim aquela barra ali. Aí, nesse caso, o que eu preciso fazer? Poxa, ele já fez vários critérios. Tá dentro do cálculo. Então, o que eu preciso fazer? Só backtestar na hora que vai colorir. Não é que é uma estratégia simples, não, ela é complexa, só que os cálculos por trás já está facilitando a minha vida. Já calculou, já deixou ali a regra de coloração e pronto, eu só preciso agora fazer um backtest de quando troca a cor. Se eu entrar, vai pagar ou não vai? Então, esse tipo de ideia, tudo bem. É algo simples que vai entregar para mim de bandeja e é só eu fazer o backtest. Mas a gente sabe que a maioria das vezes não é assim que acontece. Então, os setups que eu vim aprendendo ao longo do tempo, muitos eu não fazia backtest. Eu não tinha essa noção de que nada é operado de forma isolada. Independente se eu estou operando candle, renko, pontos, não sei o que mais, linhas, nada é de forma isolada. Tirem de ideia isso de que uma pessoa opera de forma muito simples. O simples não existe, tá? E se o simples para aquela pessoa tá funcionando, é porque alguma vez na vida foi complexo e para ela hoje é simples. É como se às vezes meu operacional eu acho simples, mas eu sei que no fundo não é. É simples para mim hoje, mas não era, tá? Então aí backtest a gente pega, né, o setup que a gente está estudando para ver se dias, semanas anteriores, deu certo. E se deu certo, a gente presume que no futuro tende a dar também. Ah, mas mercado não repete movimento. Repete sim, repete sim. Não vai repetir de 100% perfeita, mas vai ter movimentos muito parecidos. E se você nega que não, eu consigo provar pelo backtest com vários dos setups que eu já fiz que vai repetir o mercado. Eu não posso falar que vai ser 100% igual, mas vai ter repetição, vai ter padrão acontecendo igual, tá? Igual. E quando você grava na memória aquele setup, na hora que estiver acontecendo ao vivo, você vai ter a habilidade de identificar e de entrar. Então, tem certos dias que é inacreditável que o dia todo parece que é igual. Vou dar aqui um exemplo dessa imagem que eu coloquei no slide da mentoria. São 2 dias diferentes, tá? 17/4 e 18/13 esse ano. Se quiser, vocês olhem aí, eu acho que é índice. Olha como que parece que é igual, né? O início do dia, o jeito do gap, o jeito das médias, muito, muito parecido, tá? Ah, só um minuto. Tá normal pra todos? Não tá aparecendo na tela. Oxi, peraí. Então, tinha dado uma pausa aqui pra corrigir um problema. Voltando aqui, questão dos padrões. 2 imagens, 2 dias diferentes, tá? Diferença de quase um mês entre um e outro. E parece muito, assim, o jeito como abriu o gap. Então, idêntico. É muito difícil de ter 100% idêntico o dia todo. É difícil demais. Mas os padrões às vezes se repetem. Essa região aqui foi muito parecida com essa. Óbvio que os candles, o tempo que ficou aqui em cima, claro que não. Mas o jeito como a média estava descendo, muito parecido. Então, isso acontece sim. Aqui temos 2 outros dias diferentes, tá? O jeito como as médias estavam, o jeito do gap, o jeito como voltou rápido também, muito parecido. Então, padrões são importantes e precisam existir padrões, tá? Por que precisam existir padrões? Porque são fáceis de reconhecer, atraem muitos olhares e por ter esses padrões fica mais fácil de operar. Imagina se o mercado não existisse padrão. Eu não estou falando só de gráfico, eu estou falando de fluxo, eu estou falando de tudo. Eu estou falando até para os grandes players, que eles operam padrões de cálculos, padrões de juros, padrões de não sei o quê. Tem operacional para todos os tipos. Imagina se não existisse padrões, se todo dia fosse diferente, se todo dia fosse algo novo. Algo que nem robô vai conseguir operar, porque ele não consegue operar porque não tem padrão. Vocês têm noção disso? Então, padrão existe. E é por isso que muitos operacionais conseguem dar bem
com isso, por causa justamente do padrão. E padrão tem que existir em qualquer tipo de operacional. Se você está querendo seguir um operacional que não existe padrão, você está querendo ser louco. De todo dia chegar num pregão, sabendo que vai ser um dia novo, todo 100% novo. Você não sabe o que vai acontecer. Então você tem que ter um norte, alguma coisa que venha se repetir. Eu sou como é que fala, uma operadora de gráfico, assim, não 100% gráfico, porque eu também olho fluxo, macroeconomia. Mas o gráfico para mim é um norte. Eu preciso dele. Então, eu acho o gráfico muito mais fácil para uma pessoa para iniciar, porque os padrões são fáceis de identificar. Fluxo já não acho tão fácil. Macroeconomia também não. E olha que eu já fiz backtest desses três, tá? Desses três, posso dizer que do gráfico é muito mais fácil. Então, se você tem um operacional do gráfico que é de price action limpo, de análise técnica com médias, de smart money, que tanto faz, backtest vai ser importante, necessário e obrigatório para você. A partir de hoje, se você não faz backtest, torne-se obrigatório. E eu sou uma pessoa assim muito aborrecida. Depois que eu aprendi a fazer backtest, eu sou chata, porque, por exemplo, essas últimas semanas eu estou tentando aprender o jeito como o Bruno olha o renco. Eu estou pegando o jeito ao vivo, perguntando, é isso, possível entrada, é ou não é? Eu estou aprendendo já estou vendo aquele pullback ali do renco acontecer, que deve pagar. Eu sei que eu estou já pegando o jeito, mas eu ainda não planilhei, não está em planilha, não tenho noção de como que está o resultado do backtest. Eu estou vendo ali ao vivo o negócio acontecer, mas eu ainda não estudei. Não parei para planilhar. Eu não vou desrespeitar a minha regra. Eu só opero o que eu backtestei. Então, enquanto eu não finalizar, eu não vou operar. No dia que vocês passarem a fazer isso, vocês vão ser rigorosos com o dinheiro de vocês. Vocês serão mais conservadores. Não é para operar só porque você está vendo que está dando certo para o colega. Pode estar dando certo para ele, mas talvez eu não vou me adaptar com o operacional do Renko do Bruno, eu sozinha operando. Para ele tá dando certo, ótimo, mas não é só porque ele tá entrando que eu também devo entrar. Eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Então, eu sou mentora, muitos aí já devem ter passado por outros. E quando eu ensino, eu quero também que os alunos peguem os setups que eu estou ensinando e façam backtest, olhe a planilha, olhe outros dias para começar a se adaptar. Eu não quero que ninguém pegue o operacional e adote 100% e comece a operar já no dia seguinte. Eu sou uma pregadora de que deve estudar antes de operar. Não pegue o setup que eu estou ensinando só porque eu estou falando que funciona para querer já operar. Você tem que se adaptar, porque nem todo setup é para todo mundo. Setup de contra-tendência não é para todo mundo. Setup de tendência tem gente que não gosta. E aí é uma das primeiras coisas aqui. Então, identificar a região que vocês estão procurando fazer um setup, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui uma pernada básica de price action. Se vocês não sabem disso aqui, vocês precisam aprender. Pernada de alta, pernada de baixa, uma correção, outra pernada de alta, outra pernada de baixa, outra pernada de alta. Então, nós temos aqui uma tendência de alta. Vamos supor que você quer fazer um backtest de operação de tendência. Tendência aqui, no caso, você tem que focar nessa pernada, nessa daqui e nessa daqui, porque são essas as pernadas da tendência. Não é tendência você querer caçar venda aqui, venda aqui, venda aqui. Isso aqui, pelo contrário, isso aqui é contra-tendência. E também, se você quer caçar venda no meio dessa daqui, daqui, você está caçando contra-tendência. Durante essa pernadinha agora de correção, isso aqui já pode ser tanto área para pensar em compras para tendência, como também vendas para contra-tendência. Essa aqui já é um pouco mais complexa, essa região dessa correção. Porque talvez você está vendendo para querer caçar um movimento mais forte de baixa, ou você está comprando aqui no meio desse caminho para a continuidade do movimento de alta. Então, essa é um pouco mais complexa, pode ser tanto de tendência quanto de contra, mas essa daqui da impulsão, não. Isso aqui é uma pernada de tendência. Qualquer coisa que vocês inventem de caçar aqui no meio é um setup de contra-tendência. E aí vocês vão encontrar vários. Eu quero fazer um setup de 1, 2, 3, ou estrela da manhã, estrela da noite. Beleza. Onde que você quer caçar isso? Na tendência ou na contra?
que vocês querem fazer. Então, tem que identificar a região que vocês estão querendo fazer o backtest. Por isso que eu divido meus setups em região de tendência, região de contratendência, operacional também para lateralidade, operacional para o início de uma tendência. Isso também é uma outra opção. Vamos supor que o movimento aqui, eu estou querendo que venha fazer isso aqui, mas eu não sei se vai fazer. Então, qualquer venda que eu faça aqui é uma venda de contratendência, mas é focada para buscar realmente o início de um movimento mais forte. Então, coisas importantes para você identificar qual região que esse setup que você está operando, ele está localizado, onde ele fica localizado. Ou não é nenhuma disso aqui e é um mercado que já fica mais lateral, que é no caso assim, assim, vai, sobe, desce, sobe de novo, um mercado mais lateral. Então tem que ver qual setup, a região que se encaixa esse aqui primeiro. Beleza. Vamos supor que você já tem um pronto, que você já quer backtestar. Com certeza, a maioria aqui não tem os outros critérios, que eu já citei alguns. Critérios que são importantes. Se você não adota nenhum deles, você deveria começar a olhar. Se você entra, vamos supor, uma pessoa do Price Action, esse cara aqui louco, esse cara louco aqui, falando pra gente entrar nessas regiões só porque tá numa região de suporte. A questão vem, o que é um suporte bom? O que é um suporte ruim? Primeira coisa que você tem que questionar. Isso eu tô dando nesse exemplo desse cara falando aqui, pra gente entrar nessa região, nessa linha. Beleza, suporte. O que é suporte bom e o que é suporte ruim? Aí vamos supor que a gente começa a pensar, suporte bom é retração. Qual retração? 38, 61, 50%? Você tem que colocar isso a mais para questionar. Ou é uma região de order block, para quem é do Smart Money, ou uma região de favelo gap, uma região de uma máxima do dia anterior, POC, sei lá. O que é um suporte bom para você entrar? E depois, uma coisa muito importante, vamos supor que naquela imagem daquele cara, ele fala para a gente esperar, então, movimento de correção, então está em alta, faz uma correção, faz como se fosse um pullback e para dar continuidade ao movimento de alta. A questão é que ele não fala no vídeo, ele não fala nada praticamente. O movimento está em alta então, e agora está corrigindo. Essa correção aqui, como que essa correção pode ser feita? Uma correção aguda ou uma correção que vai de forma sequencial? Uma correção simples, que já volta. Como que pode ser essa correção? Uma correção com muitos candles, uma correção com pouco candle, uma correção forte? Isso são várias perguntas. Vamos supor que seja uma correção progressiva, que vai descendo aos pouquinhos. E aí, quando chegar nessa região aqui, pode ter um pouco de rompimento ou não pode? Porque tem gente, eu já fui esse tipo de gente, lá do Price Action, que só porque tem essa linha não pode ser rompida nem um pouquinho para baixo. Nem um pouco. Pode nada. Agora, depois, hoje, eu já não considero isso. Para mim, suporte é sempre uma região, não é linha exata. Mas tem gente que adota essa visão. Então, pode ir um pouquinho para baixo ou não pode? E aí, na hora que o movimento querer retornar, que tipo de candle que pode ser para entrar aqui? Eu já vou entrar logo no primeiro candle bonitinho que der positivo, tipo um PFR? Já vou entrar na compra aqui? Ou eu tenho que entrar um pouco na compra depois? E se eu quiser entrar na compra nessa região de topo, eu posso? Mesmo estando na cara de topo? São esses questionamentos que você começa a fazer quando você quer montar um setup. E aí, para montar um setup, não é fácil. Por isso que muita gente prefere o setup pronto, de alguém que já fez, né? Já montou, já tá bonitinho ali, e é só você agora estudar. É ótimo quando é assim. Para montar, é um estresse. E aí você precisa preencher vários e vários critérios. É uma dica de uma planilha que eu já vou mostrar aqui agora. Voltando aqui então, e aí antes de mostrar a planilha, olha algumas imagens aqui que vocês já devem ter visto. Suportes também assim, portes trader. Isso de price action, mas tem gente de médias também que fala de, confia no 9.1, pode entrar 9.2. Olha os movimentos aqui, por exemplo, aqui que indica o rompimento, né? O movimento esse engolfo, quando é um doji, quando velas de reversão. E aí confia, vai, entra.
Terceiro toque, entra aqui em qualquer candle talvez, pullback quando é acima, falso rompimento. Não é básico assim o mercado, tá? Não é básico. Então, por exemplo, isso aqui. Quando tem esse tipo de 1, 2, 3, quando bate aqui, preenche todo o movimento, é fraco. Aí para ele considera que quando passa do primeiro candle é forte. Então, coisas muito simples, tá? E qualquer operacional deve ser muito mais do que isso aqui. Então, eu achei esse anúncio, não estou querendo criticar, mas tem muita gente que ensina essas simplicidades, opções binárias, tem gente demais também que fica ensinando isso. E aí as coisas não são simples assim. Então, vou mostrar pra vocês aqui planilha que eu aprendi do Baros, tá? Vou falar aqui pra quem já veio da turma dele, foi do Baros essa planilha que eu vou mostrar agora. Que eu adaptei ela. Eu não uso essa planilha que ele usa pra fazer backtest. Essa pra mim é pra criar setup, tá? Que é essa daqui. Mostrando pra vocês mais ou menos como que funciona. Deixa eu abrir aqui. Então, você precisa montar critérios, pensar em critérios. Claro que no início, para montagem de um setup que não esteja pronto, que você não pegou de ninguém, tem gente que pensa assim, nossa, eu sou doida para fazer um setup de Petax, mas eu não sei por onde começar. O início é sempre difícil mesmo, a gente não sabe que critério colocar. Então, pensa tudo que vocês acham que vai ser interessante, e vai colocando alguns possíveis critérios. Ah, pode ser Petax quando tá longe do candle, ou dia de notícia, ou rolar de contrato, considerar, não considerar. Vai criando, vai pensando em várias regras. Por exemplo, esse daqui foi uma da abertura, por exemplo, do Matheus. Não finalizei ela ainda. Durante 10h30 mais ou menos, ele enxerga ali um padrãozinho interessante que às vezes acontece, às vezes não. Só que não é algo que a gente colocou back testado. Peguei alguns dias de exemplo e aí eu fui colocando algumas ideias para ele, falando assim: vamos pensar numa coisa, início do dia, o gap foi de alta ou o gap foi de baixa? Então aí a gente coloca na coluna, gap de alta ou gap de baixa. O primeiro candle do dia foi de forte, foi de convicção ou de rejeição? Por acaso eu sei se isso no futuro vai ser relevante? Não, não sei. Para montagem de um setup a gente não sabe ainda o que vai ser relevante no futuro. E aí uma vista do brasileiro 10 horas. Foi um movimento que reagiu para baixo ou para cima? Coloca aqui. Está em tendência? Está lateral? Como é que está? Coloca aqui também, duas colunas possíveis. É uma região de uma resistência e suporte importante, canal de Keltner, suporte e resistência macro, do intraday, ser alvo de projeção e espelhamento, retração, pensando várias e várias ideias. Você está em região de 1 ou 1,5 de queda de alta e vai colocando. O S&P, como que está reagindo durante a abertura 10h30? Está subindo, está caindo? O LS está ativo? Como que está afastado da média de 9, 20? Está na cara da 200, sim ou não? E aí, cada uma dessas colunas aqui, eu vou colocando um ou nada. O significa sim, né? E aí vai somando. Por exemplo, nós tivemos aqui 3 exemplos de gap de baixa, 5 exemplos de gap de alta. Nós tivemos 3 situações que estavam em região de suporte e resistência. E aí a gente vai somando. Isso aqui são poucos exemplos, né? Vai somando isso e a gente vai conseguindo ver quantas situações que vai se encaixando. E aí a gente vai vendo algumas coisas de fluxo também importante que a gente estava colocando aqui, de condições. Isso não está pronto esse setup, é uma ideia aqui, tá? Algumas observações. Coloca se pagou alvo, se colocar 1 para 1, pagou, 2 para 1, pagou, 3 para 1, pagou. Uma ideia para ver se está pagando, para depois fazer backtest. Isso aqui não é backtest ainda. Isso não é backtest, isso aqui é montagem de setup, com todos os critérios que a gente precisa. E aí, quando eu montei minha reversão agressiva, por exemplo, reversão agressiva que é um operacional de contra-tendência, o que eu tive que fazer? Eu tive que pensar em vários critérios, vários e vários critérios. Deixa eu abrir aqui, acho que foi este. Não, esse daqui. Foi esse daqui agora. Esse daqui. Por exemplo, reversão agressiva. O que eu estava pensando? Aqui nessa imagem do pente, eu estava pensando em a ideia que eu tinha, né? Eu via que índice dólar, por exemplo, estava subindo, caindo em tendência e do nada se afastava de médias. E aí eu via que o movimento estava indicando aqui, ó, vamos supor que está esticado, e eu estou procurando reversão nessas regiões, começando a pensar em reversão, começar a pensar em venda. Eu estava pensando em criar um setup para isso,
Mas eu precisava de muitas confluências, sabe por quê? Porque contra-tendência são setups que você tem que ter muita confluência, porque sempre você vai estar operando contra o efeito manada. Imaginam, galera toda indo para compra, comprando, e você está caçando contra a tendência. Por isso que essas operações tem que ter muito critério bom, porque senão você vai ficar caçando o topo onde, né, não deve. Então eu caçaria vendas aqui, mas como que eu pensaria? Por onde começar a pensar vendas? Primeira coisa que eu fui pensando, poxa, se eu quero caçar venda, eu tenho que ter alguma região aqui atrás de mim que seja uma possível resistência forte, que ajude a travar o preço. Que resistência que poderia ser forte? Ah, várias, não só uma. Comecei a pensar, 61 de retração ou 50% de retração macro. Keltner, LS também está ativo. Aqui nessa região, se tiver um suporte, uma resistência do dia anterior, também importante. Máxima ou mínima, também importante. Região de 2% de alta, 1% de alta, 1%, quer dizer, 0,5% de alta. Região de variação forte. Então, quanto mais tiver, melhor. Não é um só. Isso aí, quanto mais, melhor, tá? Porque é uma contratendência. Então, comecei a pensar nisso. E aí, depois eu pensei, beleza, tô vendo que tem muita confluência para me ajudar aqui a entrar. Mas se eu for pensar em vendas, como que pode ser o candle gatilho? Quais padrões de candle são bons? Que padrões que a gente mais conhece? Engolf, 1, 2, 3, PFR, BR Bull 180, alguns assim, por exemplo, entrar nessa região. Mas o candle, esse padrão, pode acontecer pelos 5 minutos ou pode acontecer pelo 2? Pode acontecer pelos dois tempos gráficos. Ah, então 13 minutos pode? Não, 13 minutos eu não backtestei, não posso afirmar. 10 minutos? Não sei, não sei. Eu não sei mesmo. Então, para mim, pode acontecer pelo 2 o gatilho, mas o contexto tem que ser pelo 5, porque foi o que eu estudei pelo 5. Beleza, deu o gatilho aqui, o bonito que eu pensei. Onde que eu vou mensurar uma parcial ou um alvo final? Onde que vai essa pernada aqui? Aí eu começo a pensar, eu tenho que ser humilde nessa operação, porque eu estou operando uma pernada de alta ainda. Isso aqui só pode fazer uma correção e me estopar, porque eu estou numa tendência de alta, então eu tenho que ser humilde. E por ser humilde, eu tenho que saber bem como conduzir essa correção aqui, porque eu não sei se vai ser o início de uma reversão. Então eu comecei a pensar, possíveis regiões de trava durante essa correção, média de 9, média de 20, retração, possíveis regiões para travar. Ótimo. Então, e o meu stop? Porque eu já tenho possíveis regiões para buscar. Mas o meu stop? Stop colocar aqui em cima. Não vou aceitar que o preço volte aqui. Então, stop aqui um pouco acima ou na própria região. E eu posso aceitar stop mais de 1 para 1. Tipo, eu estou aceitando 10 pontos de stop para ganhar 3 de parcial? Não. Comecei a colocar aqui, no mínimo, 1 para 1. Se eu estou aceitando 10 de stop, tem que ser no mínimo a primeira parcial 10 também. E aí eu fui conduzindo essa ideia do backtest, que foi o que eu coloquei aqui, que é o que eu espero que vocês venham fazer com as possíveis estratégias futuras de vocês. E no início não é fácil. Eu fui pensando aqui, foi lá em 2022 que eu fui fazendo algumas aqui. Está em tendência de alta? Está em tendência de baixa? A gente vê que teve casos aqui de baixa e de alta, tranquilo. Também comecei a pensar quantos candles que foi subindo ou caindo sem tocar na média de 9. Teve casos de movimento tão esticado que ficava 12 candles uns 5 minutos sem tocar na média de 9. Então 13 candles, isso aqui não era normal. O gatilho teria sido pelo 5 ou pelo 2, deu uma média de 50 a 50%. Às vezes dava pelos 2 tempos gráficos. Era região de Keltner? Era. Era região de suporte e resistência macro? A gente via que a maioria dos exemplos era. Então os casos que não eram são casos raros, então precisa ter uma resistência e um suporte importante. Resistência e suporte do dia era importante? Nem sempre. Porque talvez aqui, no caso, desenhando o dia, o que eu comecei a identificar, que foi um questionamento meio bobo que eu fiz, se tinha que ter uma resistência ou suporte no dia. Se no dia abriu aqui e está subindo de forma esticada, e eu estou caçando vendas agora aqui, como é que vai ter resistência aqui no dia? Que seria agora a primeira pernada do dia. Isso só vai dar certo depois de algumas horas, esse questionamento.
Vamos supor que o movimento volte. Agora eu começo a ter uma possível resistência do dia. Mas no início aqui geralmente não tem. Então eu vi que não é uma coisa tão necessária, porque nem sempre vai ter essa resistência e suporte do dia. Alvo de projeção e espelhamento de um pivô. Consegui ver também que era importante. Retração também era quase que obrigatório. Retração do dia é o mesmo caso disso aqui. Praticamente não vai ter. Está em 0 a 1% de alta de queda, sim. Ou 1 a 1,5%, 1 a 2%. A gente vê que quanto mais aumentando, mais raro fica. Acima de 3, por exemplo, era bem raro de acontecer. LS ativo se tornou obrigatório para mim nesse tipo de setup. Precisa ter LS ativo. Todos os casos aqui estavam com LS ativo. E foi por isso que eu comecei a parar de usar o IFR. Porque o IFR aqui ele é mais sensível, o LS ele é mais importante. Então o IFR se tornou irrelevante para mim. E o stop aqui eu comecei a ver. Stop de 14 pontos, por exemplo, é bom. Stop ser caro assim, vai pagar mesmo sendo caro? Paga. Pagou o primeiro alvo de 14 pontos. Segundo alvo também. Mas depois teria estopado. Então questão de pontos teria andado aqui uns 30. E aí eu fui descobrindo como talvez começar a colocar proteção. Proteção, depois que pega o primeiro alvo, eu protejo onde? Segundo alvo, eu protejo onde? E isso aqui tudo dá trabalho. Eu tive que refazer várias vezes, até montar um possível setup pronto de reversão. Para depois fazer o backtest. Isso aqui não é backtest, isso aqui é montagem de setup ainda. Eu fiz isso também com o Fab4 do Oliver, que eu estava estudando lá em 2022. E o Fab4, para quem conhece o Oliver, acontece na abertura, então não vai acontecer sempre durante o dia. Poucas vezes no ano. Fui pegando alguns exemplos aqui, colocando alguns critérios, tá? E aí eu fui vendo algumas coisas interessantes, não terminei de fazer, apenas algumas ideias que eu estava tendo. E esse Fab4 já está pronto, né? Porque o Fab4, nos vídeos no YouTube, já mostra todos os critérios que a gente precisa. É só eu pegar os critérios e tentar localizar. Mas tentar encaixar com o meu operacional também, para não fazer muita coisa diferente. Esse outro aqui também, coloquei do Fab4 pelo dólar, começando a ver se achava alguma confluência ou não. E aí eu fiz outros também, eu fiz um também esse ano, que foi deste daqui. Olha o trabalho que deu, que é mais ou menos a mesma ideia. Fui pegando datas, é um operacional de tipo de gap, a depender de como que abriu. Fui anotando aqui, fui anotando como que estava o fechamento do dia anterior, como que estava a média de 200, como que se fechou o gap, se não fechou, quantos pontos foram gap, se a média de 50 a 80 estava em tendência, se respeitou retração, pontos a favor desse gap, se fez o back nas médias, e fui notando outras e outras coisas até chegar num setup possível. E aí começar a fazer backtest. Então vários exemplos, peguei 2023, 2022, 2021, porque é um setup de abertura, só vai acontecer uma vez um dia, então poucas vezes no ano. E fui montando até ter noção de possíveis critérios. Se você agora monta e tem os critérios onde fazer a operação, e principalmente, dica que mudou minha vida aqui, foque muito onde você não deve operar. Não deve operar. Como assim? Não vou operar quando tendência quando estiver longe da média de 9. Não vou operar tendência quando estiver na cara da média de 200, é o primeiro toque dela. Não vou operar isso quando isso acontecer. Se você tiver noção de onde não operar, você vai começar a filtrar suas operações ao longo do dia. Façam isso. Não, assim, é impossível alguém chegar no gráfico e olhar que o dia todo tem operação para acontecer. Não dá, gente, não dá. Não tem como pensar dessa forma. Tem que saber filtrar onde deve operar e onde não deve operar. Quando você começa a localizar isso, você consegue ficar mais calmo, porque senão você vai fazer várias operações, você está vendo operação o dia inteiro. Você tem que saber localizar onde você não deve operar. Então, montou isso aqui, eu já fiz também do Fab4, aqui da tendência que eu estou fazendo aos pouquinhos. Então, muitas coisas, e não precisa ter a mesma planilha. É só vocês abrirem o Excel de forma bem simples e colocar a coluna por critério, essa montagem do setup. E ir pensando. E é possível, bem provável que você tenha que refazer. Porque durante o seu estudo na tela de tempo gráfico parado, você vai descobrir novos critérios e vai ter que refazer de novo, e refazer de novo, e refazer de novo. E aí, como fazer estudo, né? Agora do backtest, né? O foco aqui. A gente tem aqui, vamos supor,
Esse do gap que eu estava estudando e outros, né? Aí agora eu vou abrir a planilha para vocês. Depois que vocês tenham o setup pronto, a gente vem para a planilha para realmente fazer estudo do gráfico parado, que aí vê se a longo prazo está pagando, se não está pagando, e se não está pagando, o que está acontecendo, se é um ciclo ruim, ou se realmente para aquele ativo não vai dar certo, tá? Então deixa eu abrir aqui, peraí. E é claro, né, que eu mudei o nome aqui das coisas, para não deixar tão exposto e tirei as datas, tá? Tirei as datas aqui. Só apagar uma coisa aqui importante, peraí. Spoiler. E que a gente tem aqui? Índice, alguns setups prontos aqui, dólar também. E aí eu comecei a pegar o setup que já está pronto, com todos os critérios de onde eu vou fazer a operação, de onde eu não vou fazer, de onde deve ser minhas parciais, de onde não deve ser parcial, onde que eu tenho que sair, a hora que eu tenho que operar, e etc, etc, etc. São vários critérios, cada um tem critério. E agora eu começo a puxar no gráfico parado. Tirei as datas aqui, tá? Porque senão o trabalho ia ficar todo entregue para vocês. E aí tem esse aqui que é de tendência, no caso, e eu começo a ver algumas coisas importantes aqui. Meu foco aqui está sendo de 3 alvos, ó. 3 alvos, isso no índice. Tem o stop, né? E os 3 alvos aqui. Consigo colocar também se o gatilho foi pelo 2 ou pelos 5 minutos, se foi compra, se foi venda. A ideia é colocar de 3 contratos para a gente ter uma base, mas não necessariamente tem que ser com 3. E é uma coisa muito importante isso, que eu sempre falo na mentoria também. Se eu estou fazendo um backtest para entrar com 3 contratos e se com 3 contratos está dando esse resultado tudo e você não vai entrar com 3, se você não vai entrar com 3, você tem que respeitar uma coisa. Se você entra com um contrato, não é para você carregar criaturas, tá? Isso serve para todos os setups, todas as operações, todos os operacionais de todo mundo. Se isso aqui foi estudado para carregar 3 parciais bonitinhas e você só tem um contrato, você não vai pegar esse um contrato e brincar de carregar até o terceiro alvo, criatura. Porque você só tem um contrato. Você vai sair no primeiro alvo. Ah, mas aí eu não vou conseguir ter lucro tanto, igual os outros. Problema. Porque você está desrespeitando uma regra principal aqui. Você está fugindo do cálculo, você está fugindo da estatística, você está fugindo dos dados. Então não queira, por exemplo, só porque essa operação, de exemplo, deu 320 pontos de stop e o último alvo pagou 1.200, que você vai entrar com um contrato, não vai fazer parcial de 390, vai querer carregar 1.200. Você não vai fazer isso, você vai fazer a parcial, não tem como, que é um contrato, você vai sair total aqui e vai ficar chupando o dedo como porque o restante do pessoal vai estar carregando mais. É assim, acontece cada um com o seu gerenciamento. Não pode ir contra essas regras aqui. E aí esse tipo desse setup aqui de tendência, por exemplo, ele paga muito bem. Paga muito bem. Quando acontece, tende a pagar. E os stops, quando acontece, os stops não são stops que dói. E isso é uma coisa que vocês têm que saber, a diferença de assertividade com payoff. Muita gente não sabe, mas o básico, assertividade. Vamos supor, de 10 operações, 9 deram gain. Nossa, que maravilha, 90% de acerto. Isso aí, 90% de acerto. Mas a que deu errado, quando ela dá errado, quanto que ela te tira? Poxa, te tira o lucro de 7 operações. Aí fudeu. Isso é um setup bom? Não. Porque tem que ter o payoff e lucro bom. Quer dizer, payoff e assertividade bom. Então você não pode arriscar tudo só porque essa atividade é boa demais. Não, tem que ser payoff também, tá? E esse payoff aqui é muito, muito alto, muito bom. Aqui, esse daqui é sensacional, de tendência são ótimos. Esse outro aqui também. A assertividade já aumentou, o payoff já diminuiu. E aqui a gente vê que teve uma sequência de lucro muito, muito bom. Teve 2 stops aqui praticamente nesses períodos. E aqui, vamos supor que a criatura vai operar com um contrato e vai querer carregar o terceiro alvo. Não façam isso só porque é um tipo de setup que tende a pagar até o terceiro alvo. Não façam só porque tende a pagar o terceiro alvo. Porque esse estudo aqui foi feito também, mesmo que com 3 contratos, para fazer parcial 1, 2, depois o terceiro, tá? Aqui, outro de tendência, esse, assertividade também boa, payoff bom também. Essa daqui do índice, ótimo, tá? Sensacional. Sempre respeitando as regras.
Esse também é ainda de tendência, aí agora de contra-tendência a gente começa a ver algumas coisas, ó. Já começa a ter mais operações com loss, né? E aí a taxa de acerto já cai bastante, já é uma operação de contra-tendência. Essa de contra-tendência aqui, ela está localizada nessa região, quer ver? Vamos supor que nós temos um movimento de alta, uma correção de alta, tá começando a corrigir e tá fazendo esse movimento aqui, ó. Este setup, por exemplo, ele está localizado nessa região, dessa correção, tá? Então eu sei a localização que ele está. E aqui, olha, ele é de contra-tendência. Esse específico, ele tá assim, de assertividade. Ele é bom, mas ele não é tão bom quanto aqueles outros. E é com isso que vocês começam a ter outras coisas, outros insights. Por exemplo, você não vai entrar com a mesma mão em todo o setup. Não existe isso. O mesmo setup não é todo dia que você vai entrar com a mesma mão. Ele vai estar localizado em região diferente, tem notícia, alguma coisa. Não é assim que funcionam as coisas. Então tem que trabalhar a parte depois do plano de trade, do gerenciamento. Cada setup vai te exigir uma coisa. Esse outro é a mesma coisa desse aqui, que eu tinha desenhado, que eu apaguei sem querer, só que tem uma coisinha diferente ou outra ali. E ele também tem essa atividade baixa, mas o payoff tá bom ainda vale a pena. Agora esse aqui já é uma reversão, a reversão que eu falei. Ela é super agressiva, porque eu vou querer caçar topo do movimento ou fundo do movimento. E ela vai acontecer com muita frequência. E acontecendo com muita frequência tem que tomar muito cuidado. Quando dá certo, ela vai dar certo, mas quando ela estopa, ela vai te estopar bem. Então a taxa de acerto tá bom, o payoff ainda também tá bom. E às vezes tem ciclos de mercado que você vai vendo com o tempo que, poxa, julho não é um mês bom para nenhum dos setups, tá dando stop aqui nos últimos 5 anos. Aí você começa a ficar assim, opa, então eu tô em julho, até dias atrás era, né? Então é uma época que é um ciclo ruim. Esse outro aqui que foi um dos mais recentes que eu comecei a fazer, pra mim, eu não gosto tanto, tá? Eu não gosto tanto desse tipo daqui de setup, mesmo ele pagando bem, mas eu tenho dificuldade de ver ele ao vivo. E por ter dificuldade, vocês acham que eu vou operar a mesma mão que eu opero esse aqui? De jeito nenhum. Se eu tenho dificuldade de ver ao vivo, de conduzir, eu que fiz, eu que estou ensinando, né, na mentoria, você acha que eu vou entrar? Não vou. Não vou, mesmo com payoff, essa atividade maravilhosa. Que tipo de região que é esse setup aqui? Esse setup é essa região aqui. O movimento, vamos supor, está em baixa, pode ser de alta também. Tá caindo. Aí começa a fazer isso aqui. E tá começando a voltar a subir. Esse setup está acontecendo nessa região aqui, ó. De contra-tendência. Eu não gosto tanto dele. Esse daqui também não. E o payoff, essa atividade é maravilhoso. E ainda assim eu não gosto. Esse daqui, adoro. Inclusive, entrei no índice ontem por causa desse setup aqui. Falei ao vivo, pessoal, tá acontecendo esse setup da VWAP. Tá acontecendo e é bom. E ele é bom pro índice. Ele não é bom pro dólar. E aí é importante outra coisa, outro insight. Nem sempre o mesmo setup vai ser bom para todos os ativos, tá? Esse daqui, por exemplo, não é bom para dólar. Por quê? Porque dólar não é de formar um tipo de gap importante que tem que acontecer nesse aqui. E aí eu opero só no índice. Ah, mas hoje tá dando no dólar. Foda-se, porque eu não fiz backtest. É importante ressaltar isso. Não fiz backtest, acontece uma vez a cada 5 anos. Por que eu vou confiar no dia de hoje, então, no dólar? Esse dólar vai me enganar. Vai ser o primeiro dia. Por que eu vou entrar? Eu estudei para índice, por que eu vou operar no dólar? Tem esse aqui também, maravilhoso, um dos mais recentes. Gosto, tá? Gosto. Mas eu ainda prefiro os primeiros ali. Esse também, outro recente que eu fiz, é do Fab4, com umas características diferentes. Aqui, importante. É bem bacana, tá? Esse também de Fab4 com outras coisas importantes. Acontece mais do que aquele outro. E aí tem um dólar. E o dólar, o resultado tende a mudar um pouco. Olha aqui, por exemplo, o mesmo, tá? O mesmo, mas um é de índice, o outro é dólar. O dólar tem um payoff aqui de 13 e pouco. O índice tem de 8 e tanto. Então o payoff do índice está muito superior do que do dólar. Quer dizer que o índice é melhor que o dólar? Se for olhar isso, acaba sendo. Mas para mim, os dois são valores até ótimos para entrar. Esse daqui eu consigo ver também, o dólar, né, como que ele está em relação ao índice. Aqui o payoff também muda um pouquinho. Muda não, muda um pouquinho só. Mas continua bom os dois. Esse daqui também continua bom os dois. Aí outras coisas vai mudando. Esse daqui, por exemplo, isso é o dólar. Esse aqui agora
é o índice. Então temos algumas mudanças aqui. Tem um pouquinho do payoff, não tanta coisa. Mas a gente vai vendo que ativos têm características diferentes. O dólar é diferente do índice. Isso é importante de falar. E Nasdaq, para quem opera o mercado americano, também é diferente. Então, antes de operar o mercado americano, eu preciso fazer backtest do mercado americano. E eu já vou avisando para quem já conhece o mercado americano. Tendência ela é muito forte quando acontece. Parem de ficar falando, ai, que lá só tem tendência. Caralho, isso, tá? Tem dias aí que fica travadão, não tem nada. Então parem desse sonho iludido que só tem tendência, porque me falaram isso. Vai pro mercado americano, lá só tem tendência, só tendência. Não, não é isso, essas sete maravilhas aí não. É, mas uma coisa é fato, se você caçar contra a tendência lá, a chance de você estopar, nossa. Por isso que no backtest eu resolvi focar nas operações de tendência, porque lá quando engata a tendência, ai, a coisa é tensa. E aí eu comecei a fazer a planilha é, do Nasdaq também, focadas em tendência. E aí, puxar aqui pra vocês. Aí as de duas de contra-tendência que comecei a puxar aqui no Nasdaq, só por curiosidade, mal acontecem. E por que então, se amanhã eu for operar Nasdaq, por que eu vou operar esse tipo de setup no Nasdaq? Eu não vou operar. Eu não tenho muitos exemplos. Eu não tenho confiança. Agora tem uns aqui. Olha esse aqui, quer ver? Nossa. Esse daqui, sensacional. Teve um ciclo de sequência aqui ruim, tá? Uma sequência ruim. Só que, cara, quando acontece, e também mensurando três alvos. E detalhe, estou em estudo ainda. Com essa planilha eu vou conseguindo ver que esse setup aqui, no Nasdaq, talvez seja interessante eu fazer até dois alvos. Ou só um alvo. E com mais contratos. Aí eu não sei, essa parte aí depois é muito mais fácil. É só pegar os dados, informações e usar a fórmula de Excel tranquilo. Mas para montar isso aqui, para chegar nessa parte de só ficar fazendo a anotação, tal dia deu o setup, quantos pontos de stop, quantos pontos que deu gain. Primeiro, você tem que ter o setup já pronto, com todos os critérios. Você vai operar assim, você não vai operar assim. Quando acontecer isso, você fica de fora. Quando acontecer aquilo, você vai entrar. Se for entrar, vai ser tantas parciais. A saída vai ser tal. Então, essa planilha aqui, vocês conseguem também pesquisar no Google, no YouTube e montar. Eu mando para vocês, básico. Já respondendo a pergunta do Luiz, como consegue essas planilhas? Essas planilhas eu não disponibilizo, tá? E aí, essa ideia aqui dessa. Só falando que eu disponibilizo para mentoria, tá? Para todo mundo não. E aí, essa planilha aqui é a parte do oficial do backtest, onde eu tenho os resultados, os setups. E como que eu faço com o gráfico parado? Aqui mostrando para vocês do Profit. E vou mostrar do NinjaTrader também como que eu faço. No Profit, é muito importante que vocês. Por exemplo, eu quero fazer backtest de gráfico mesmo, análise técnica com médias. Eu quero começar em 2024. Então, deixa eu puxar o último ano do ano passado. Deixa eu carregar aqui. 31, 2, 2023. Boa noite. E aí, André? E aí? Cresceu bastante. Vai crescer mais. Vai crescer mais. Estamos até dando mais foco agora no Renko. Spoiler, spoiler. Uma coisa importante aqui para vocês por exemplo, eu quero começar a fazer desse ano. Eu tô vendo um pouco da sombra aqui do futuro, ó. Eu consigo ver mais ou menos o que tá acontecendo no futuro. Então, tem uma função lá no Profit que eu vou mostrar aqui, que a gente vai nessa parte e vai desabilitar, tá? Essa função aqui, ó. Tira. Tirou, vai ficar bem estranho meu gráfico, por causa da, como é que fala? Meu notebook é maravilhoso, né? Mas enfim, eu não consigo mais ver o spoiler do futuro. Para quem tem essa implicância, né? A pessoa que gosta de ficar vendo spoiler. Eu já não gosto. Isso eu não fico incomodada. Então eu vou ativar a função aqui, mas para quem tem essa incomodação de ver o futuro, eu mal vejo porque
layout, meu monitor aqui, na verdade, ele tem uma luz que me deixa quase nem ver direito essas coisas. Mas enfim, vou fazendo backtest e eu vou fazendo por seta. Aí eu não entendo o que as pessoas têm dificuldade em relação a isso. Vamos supor, eu não estou vendo o que vai acontecer. Respeitem essa regra, não fiquem querendo ver o futuro. Então tentem imaginar, se esse movimento aqui está acontecendo, o setup tende a acontecer agora, sim ou não? Vamos supor que eu estou querendo fazer tipo back, primeiro toque da média 9. É gatilho? Tem todos os critérios que eu pensei em entrar? Vamos supor, eu me importo com a VWAP, eu só vou entrar depois que a 9 cruzar a VWAP. Então aqui não é caso de entrada. Com esse critério, se eu colocar essa regra. Eu não vou entrar porque o padrão do Kendo não fez o padrão que eu queria. Que eu só vou entrar quando for um padrão de engolfo, ou barra elefante, ou não sei o que. Então não entra. Vamos supor, primeiro Kendo que fecha acima da 9. É um setup. Esse aqui específico deu? Foi todas as regras, a pessoa pensou em todos os critérios. Beleza, se deu, entra. E vai colocar as regras. Vamos supor que a pessoa entra aqui na compra. O stop, a pessoa estudou que o stop tem que ser no fundo do dia. Que seja. Coloca isso na planilha. Aí é aquela planilha que eu estava falando. Você vai colocar o tempo gráfico, foi pelos 5 minutos, a hora do dia. Automaticamente a planilha já pode informar se foi compra, se foi venda. O stop aqui no caso 370 pontos e 1 para 1 talvez está aqui em cima. E aí vamos ver se teria pago. Passa de setinha aqui, ó. E eu não estou vendo o futuro. Vai cancelar a operação? Vamos fingir que isso aqui é um pregão ao vivo. A pessoa tem que ver isso aqui como se fosse ao vivo. Aí estopou. Ixi, estopou. Então, coloca lá que foi stop. Isso aqui é venda, 18, venda. Poxa, mas tá em Keltner, na cara de Keltner. Então isso aqui deixa de ser venda. É assim que vai fazendo pregão não, backtest com gráfico parado. Respeitem e não quebrem a regra de querer ver o futuro. É só passar de Kendo a Kendo e fingir que isso aqui é pregão ao vivo. Não vai mudar nada. Agora, dependendo do setup que vocês estão estudando, tem que fazer replay de mercado. Fluxo, por exemplo, é importante. Então, só passar isso aqui. E eu fiz isso aqui com vários e vários dias, vários anos. Passando. Estou fazendo com o Nasdaq também. O Nasdaq também tem como. Então não precisa fazer replay de mercado. Porque replay de mercado vocês vão demorar muito tempo para fazer replay de mercado. NinjaTrader, abrindo aqui para vocês verem. Tem como sim. É de boa. Tô pegando um jeito já com essa plataforma, né? Deixa eu abrir aqui. Outra questão, o NinjaTrader aqui tem um dado histórico muito, muito grande aqui. Muita informação. Oi, pode falar, André. Não, eu não estou operando. Primeiro eu estou treinando na plataforma com backtest. Não estou operando ainda não. Só de olho. Estudando por enquanto. Preciso fazer backtest, André. Tem que fazer backtest. Tem muita estratégia que eu ensino que lá fora é muito perigoso. E outras maravilhosas. Por isso que eu tenho que fazer. Entende? Mas Black Arrow ou NinjaTrader... NinjaTrader foi meu foco porque mesas proprietárias estão usando muito NinjaTrader. Mas não tem que ser NinjaTrader. Tem o Black Arrow aí pra ajudar. Aqui, por exemplo, eu puxo a data específica. Nós temos aqui. E toda plataforma diferente é um custo pra gente treinar a técnica de atalho, né? Então, por isso que também estou usando esse tempo pra me adaptar. Mas lá fora também tem como fazer. Eu vou puxando aqui esse indicador aqui, é o RSI. E aí eu vou passando pela setinha do teclado mesmo, de uma por uma, eu consigo ver. E não vejo o futuro. Consigo pensar o que eu poderia ter feito aqui. Vamos supor que isso aqui seja ao vivo. Vou comprar ou vou vender. Tem algum setup acontecendo, sim ou não? Eu consigo notar isso. Então, eu estou fazendo backtest assim com o pessoal de forma de tela parada. Útil, eu acho útil. Mas tem a opção de replay aqui também no NinjaTrader. Não vejo necessidade de fazer isso. Gráfico parado é muito bom. Eu consigo passar rápido quando não tem nada para fazer. Oi, parado. Tava falando com o microfone desativado, ainda bem. Demoraram a me avisar, mas Bruno não. André, respondendo sua pergunta sobre se eu estou operando aqui, não estou operando ainda. Minha fase ainda é de estudo, eu só vou operar quando tiver concluído um pouco dos estudos. Porque até 2 meses atrás eu não sabia muita característica do Nasdaq, viu? Aí com o estudo eu consigo ter uma noção. Coisas assim, tendência lá fora, quando engata é forte.
Mercado tende a ficar travado também, então esse show que fala que é ruim lá fora só a tendência, mentira. Lá fora também tem dias, semanas horríveis. O mercado lá fora, por mais que tenha muito tempo funcionando, é quase 24 horas. Não é sempre que tem um período bom para operar, é mais a parte da manhã e tarde mesmo, de 9 horas ali mais ou menos até umas 18 horas. Depois tende a ficar com o volume bem fraco, de madrugada também acaba não sendo tão interessante. Com isso eu vou ter noção aqui com os estudos, mas eu não tinha noção até antes de fazer o backtest, então eu consigo ver o horário aqui, ó. Apesar que tem algumas coisas de madrugada, 5h25, 6h30 da manhã, outras 2, 4 horas da manhã, a maioria aqui deste aqui, por exemplo, vai acontecer na parte do dia que a gente já opera na B3. Então, eu operaria, ficaria o dia inteiro na frente da tela? Não vejo necessidade, porque esse aqui que eu estou estudando não vai acontecer com frequência na parte da madrugada. Então, e a habilidade com a plataforma também. Eu preciso ter habilidade. Independente de qual plataforma que seja, a pessoa tem que fazer isso antes, porque eu imagino como eu fiz e vocês devem ter feito. Essa maldita tolice de ter entrado na B3 como eu fiz, de colocar meu dinheiro capital de verdade numa plataforma que eu nem sabia mexer. E aí fechava o profit achando que já tinha fechado todas as ordens, né, Bruno Matheus? E aí volta no dia seguinte e descobre que deixou uma ordem aberta. Coisas assim maravilhosas, né? Coisas de uso de plataforma que eu não quero que aconteça isso lá, porque eu estou perdendo ou ganhando em dólar. Então eu não quero fazer essas manotas que eu fiz aqui na B3, que muita gente já fez. Então, não tô operando ainda, André. Mas já se fosse para entregar para mim para operar amanhã, eu tô mais preparada hoje do que há 2 meses atrás. Mas por isso que eu tô fazendo backtest lá. Tem que fazer backtest. E coisas que eu faço aqui eu não faria lá fora. Algumas, reversão. Deus me livre caçar reversão lá fora. Imagina, caçar reversão compra aqui, ó, coisas que eu faço no índice dólar. Não caço nunca. Nem vou mexer. Lá fora não rola, porque vai dar muito stop. É um mercado muito forte. Quando engata a tendência, é tendência. Então, algumas características que lá fora tem, aqui não tem. Que dólar tem, índice não tem. E fica assim, cada ativo é uma coisa. Então, me perguntam, vou operar ouro depois que eu backtestar? Porque ouro é diferente. Eu vou operar Bitcoin? É diferente. Então, tem características diferentes, ciclos diferentes, coisas que interferem que o outro não interfere. Vocês têm que saber disso. O mercado não é uma coisa só para todos os ativos, tá? Então, outra coisa que é importante Então, a gente tem um ciclo, tá? Tem um ciclo importante. Que antes de fazer o backtest, primeiro você tem que ter a estratégia ou setup. Setup ou estratégia. E aí você tem que ter, tá? E se você não tem, você tem que criar. E para criar, você tem que ter critérios. E pensar em critérios. Depois de pensar nos critérios e ver que, poxa, esses critérios que eu montei bonitinho, tá dando bem. Vou agora backtestar. Aí você começa a backtestar. No backtest você vai fazer de quanto tempo? Depende do tempo. Por quê? Depende da questão de tempo gráfico. Se você está fazendo um estudo do tempo gráfico, você quer fazer um setup para swing trade, para o diário, é óbvio que você vai precisar fazer um backtest de anos. Porque são poucos exemplos que você vai ter ao longo do ano. Agora, se você quer fazer um estudo, então, de 2 minutos, aí não precisa fazer de 5 anos. Não precisa, vai acontecer com mais frequência. Depende. Depende também da região. Vamos supor que é um setup de abertura. Como eu já disse, o operacional de abertura vai acontecer às 4 horas da tarde? Não, 4 horas não é abertura mais. Então, acontece com menos frequência. Você tem que buscar mais exemplos. Outra coisa aqui. Aí depois de feito o backtest, você vai ter noção de como fazer ao vivo, né? E quanto mais você pratica, mais tempo de tela você tem. Tempo de tela é diferente de tempo de mercado. Isso é muito importante. Tem gente que fala que, eu tenho 3 anos de mercado. Aí você vai operar com a pessoa, ver a habilidade da pessoa e descobre que a pessoa nasceu ontem. Parece que ela nasceu ontem. Porque ela não sabe coisas básicas. Um operacional frouxo, ruim, péssimo. E a pessoa fala com orgulho que tem 3 anos de mercado, mas tempo de tela parece que ela tem nem um dia. Tão ruim que é. Então é diferente isso, tá? E tem que ser tempo de tela realmente bom, tá? Bom, é perdendo tempo com coisa que não presta. Outra coisa,
O que dá para backtestar? Dá para backtestar tudo? Ah, dá, praticamente fluxo também dá para backtestar, mas claro que o fluxo vai exigir mais de replay de mercado, tem mais coisas. E notícia, macroeconomia, tem como backtestar? Tem como backtestar. Eu já tentei numa época da pandemia, eu operava a notícia na época da pandemia, eu falo isso, conto essas histórias. Aqui, por exemplo, eu backtestava o CPI, ou o IPC dos Estados Unidos, o payroll, e o IPCA, né? O IPCA aqui também eu backtestava para operar, porque funcionava. Era durante a época da pandemia, ali 2021, 2022. E aí, desde o ano passado, já não está fazendo aquele movimento correlacionado. Então, eu parei de fazer isso, porque o ciclo parou. Porque durante a pandemia a gente tinha muito movimento forte com essas notícias. O mercado era. Toda notícia, assim, era uma surpresa para o mercado. Sempre vinha diferente do esperado. A decisão à taxa de juros também nos Estados Unidos vinha diferente do esperado. Então, eu operava muito notícia. Mas hoje não se encaixa mais. Então, é mercado de ciclo. Aquilo está de fora, fora de cogitação de continuar operando. Outra coisa, fluxo, então, falei, macroeconomia, notícia, pode ser operável. Pode ser, não operável, mas a questão de backtestado, né? Pode ser backtestado. Outra coisa, se vocês forem fazer alguma mentoria, que seja, dependendo de quem, não pegue a parte dos setups e adote só porque a pessoa falou que é bom. Você tem que backtestar. E se a pessoa não oferece a planilha mostrando os backtests que fez, você vai ter que fazer o trabalho de backtestar, tá? Então, não é só porque a pessoa falou que fez um PFR no 61 de retração, confia e entra. Você não vai fazer isso. Tenha os estudos, realmente, a prova ali, que é algo que presta, tá? Outra coisa, foque muito em regiões de onde não entrar, não operar ou não entrar. São regiões que vai filtrar para vocês ao longo do dia. Você sabe que, onde o índice está agora não é região para caçar operação. Aí seu dedo fica com menos verme, né? Dedo que tem verme para ficar clicando toda hora. Então você fica com menos verme no dedo, você consegue se controlar, fica caçando menos operações. Isso é importante. Muitas vezes eu tenho muito mais habilidade de identificar onde eu não devo operar, porque é muito fácil. Eu vejo, tá uma região de média sem tendência. Não vou caçar a operação. Eu vou esperar sair dessa região. Aí eu vou esperar, nem que seja o dia todo, semana. Tanto faz, não importa. Outra coisa, a parte de gerenciamento. Tem muita gente que foca, o gerenciamento é o segredo. Vai achando que o gerenciamento é o segredo. Depois que eu ouvi falar sobre a questão de... Vamos supor que gerenciamento, a pessoa está fazendo um gerenciamento para um setup específico, mas a pessoa não fez backtest do setup. Sabe o que vai acontecer? A pessoa tem lá, vamos supor, R$5.000. R$5.000 para um gerenciamento de 5 meses. Nesse setup apenas. Aí ela não backtestou. O gerenciamento dela vai fazer ela demorar a perceber que aquele setup não presta. Vai prolongar a percepção dela. E aí vai dar 5 meses, ela vai perder tudo. Perde tudo. Perdeu 5 meses de vida aqui no mercado para depois descobrir que, nossa, esse setup não presta. Gerenciamento retardou o conhecimento da pessoa. Então, cuidado, gerenciamento é um perigo, tá? A Thay falou que então não é para ter gerenciamento. Não é isso. É depois de um backtest, você monta um gerenciamento, tá? E depois de um gerenciamento, o que é gerenciamento então? É tentar ver o capital que você tem disponível para aquela estratégia. Por exemplo, a reversão agressiva eu falo para todos os alunos. Ela é um operacional que vai exigir 4 contratos. Caralho, 4 contratos. 4 contratos. E se você não operar com 4, você tem que seguir a regra de ter que fazer a saída com uma parcial. Quer dizer, a região da primeira parcial você vai ter que sair total. Se você quer conduzir mais, você não vai carregar mais a operação, porque você vai entrar fora dos dados da planilha. E se você depois alegar que, nossa, essa operação não dá certo, é mentira, porque a pessoa está operando errado, do jeito que não deve fazer. Porque naquela reversão eu falo que tem que entrar com contratos que você possa fazer metade da mão no primeiro alvo. Matematicamente você vai livrar o risco da sua operação, porque aquela reversão é de contratendência. É um operacional, um setup específico que vai exigir mais. Se exige mais, não é para qualquer pessoa. 4 contratos. No dólar, por exemplo, é muito mais que índice.
Então, aí a pessoa consegue montar um gerenciamento e ver que, poxa, talvez eu não vou conseguir operar a reversão agressiva. Eu vou ter que deixar de fora a reversão, mesmo que a Thay e a galera da turma opere. Porque, infelizmente, é um setup específico que exige mais. Beleza, a pessoa tem que ter essa noção. Cada setup vai exigir uma coisa. E aí depois monta-se o plano de trade. O que é o plano de trade? O plano de trade é você, com o gerenciamento, né? Você vai ter uma noção de que você consegue operar até 3 contratos, por exemplo. Até 3 numa operação, num setup específico, que é de tendência, setup de tendência. Opa! Setup de tendência. E que você pegou a planilha, minha por exemplo, estudou, backtestou e viu que é bom, é fácil, dá para entender, dá para ver ao vivo acontecendo, é fácil de conduzir, de enxergar. Gostei, confiança alta, 3 estrelas de confiança. Então, se eu posso operar até 3 contratos no meu gerenciamento e esse setup tem 3 estrelas de confiança, então eu vou operar até 3 contratos nesse setup aqui. 3 contratos. Vou operar até 3. Não é que todo dia eu tenho que operar 3. Não é que toda hora que der eu tenho que operar 3. Não. Depende da situação, mas que esse, sim, é um operacional que... Um setup que vai me deixar operar o máximo que eu posso entrar de contratos. Aí vamos supor que nós temos uma pessoa super agressiva. Nós temos aqui alguém... Minha voz tá ficando mais rouca. Voltando, vamos supor que a pessoa mais agressiva tem um capital mais arrojado. Ela pode operar até 100 contratos. No plano de trade dela, ela sentiu confiança de 1 estrela nesse mesmo setup que eu tenho 3, que talvez o André tenha 2 de confiança. 1 estrela. Quer dizer que ela vai operar 100 contratos nesse setup? Não, de jeito nenhum. Ela vai operar o mínimo da mão que ela aceita. Não vai ser um contrato, né? Porque não tem não diferença, assim, não tem proporção normal a pessoa que opera até 100 contratos e operar um contrato, né? Num setup. Então, talvez a pessoa venha operar, por exemplo, 20 contratos nessa. E algum setup que ela tenha 3 estrelas máximo, ela pode operar, por exemplo, até 100. Aí ela fica autorizada, é um plano de trade. Plano de trade é personalizado. Cada um deve ter um, tá? Falo isso direto, cada um tem que ter um. Uma pessoa vai se sentir confortável para entrar no renko, outra não se sente confortável ainda. Um gosta de operação de contra-tendência com a pessoa muito radical, outra só gosta de operação de tendência que tem facilidade. Não é que foi ensinado vários que todo mundo tem que aceitar operar todos. Vocês têm que entender isso. Outra coisa. Então, lembrando, backtest, gerenciamento e depois plano de trade. Para chegar no backtest, antes tem que ter setup com critérios definidos. Se a pessoa não tem esses critérios, tem que fazer uma planilha para montar esses critérios. Outra coisinha, então. Achar que toda estratégia tem o mesmo stop. Tem estratégia que talvez o stop é financeiro, stop é técnico, stop não sei o que, de fluxo, stop depende do stop. E alvo também, nem sempre é o mesmo alvo. A mesma estratégia que eu estou fazendo backtest no Nasdaq, o alvo lá eu estou colocando, por exemplo, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Aqui no índice, nem sempre vai ser assim. Vai ser, por exemplo, chegou numa região de retração, de projeção, não sei o que, e nem sempre vai coincidir de ser 2 para 1, 3 para 1. Lá eu tô fazendo uma regra de 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Se é 10 de stop, é 10 de primeira parcial, 20 de segunda parcial, 30 de terceira parcial. Aqui nem sempre vai ser, depende do setup. A reversão vai exigir parcial obrigatório na média 9. Setup de VWAP vira e fala que não precisa preocupar com 9 nem 20. É parcial 1 para 1, obrigatoriamente, acredite, vai até o fim. E deu isso ontem, deu certo, ignorou a 9 e a 20. Então, backtest é backtest. Depois que você tem noção de cada setup, as regras de cada um e como cada um funciona, é muito mais fácil ao vivo. Então, nem todo setup tem a mesmo stop, mesmo alvo, tá? Nem todo setup é operável em todos os ativos. Vai ter setup que não vai ser operável, talvez em dólar, ou índice, ou ouro, ou cripto, ou depende. E como que você vai saber disso? Estudando,
Essa resposta não vai cair do céu. Ninguém vai te dar essa resposta, a não ser que alguém já tenha feito esse estudo. E se alguém te falar isso, eu recomendo que você ainda assim estude para confirmar. Backtest para confirmar o que foi falado. É, John, como defino as regras? As regras você fala de montar o setup? Isso eu dei algumas dicas do início da aula, mas sim, é uma coisa bem complexa. De vez em quando, algumas coisas do gráfico vêm ajudar. Alguns indicadores ajuda. Depende da ideia, do setup. É bom sempre ter um amigo que vem operar junto para a gente questionar. Ah, o que você acha que eu devo analisar para ter como regra? Devo colocar isso, devo colocar IFR, devo colocar VWAP, devo colocar isso, aquilo. É sempre bom questionar, mas é a parte mais chata, sinceramente, de montar setup, viu? Realmente. Muito chato. É, por isso que às vezes ter pronto é maravilhoso. Aí depois é só backtestar, bem mais fácil. Outra coisa, considerar a região onde está backtestando, aquilo que eu falei. Primeira coisa, definir, né, se é um setup de tendência ou de contra-tendência que você está querendo backtestar, para você ter uma noção de onde que você tem, onde você está procurando um setup, né, no dia a dia. Porque aí na hora que você começa a se adaptar, você chega num dia e fala assim, poxa, eu backtestei ontem um setup de abertura, só que eu cheguei agora 2 horas da tarde no índice. Você vai caçar esse setup de abertura? Não vai, né? Setup de abertura só acontece até a abertura. Até que hora? Até umas 10 horas? Seria interessante. Ah, não, até 10 é muita coisa. É um setup só de leilão. Vai acontecer na hora da abertura mesmo. Ah, beleza. Então, 9h30 já não tem mais esse setup. Você vai anulando, filtrando. O John perguntou quantas confluências, no máximo, que você pensar. E lembrando, tem muito indicador que é repetido, tá? Por exemplo, a pessoa está usando indicadores de oscilação, mais de um indicador de oscilação. Para quê? Só usa um. Então, quanto mais confluência, melhor. Igual da reversão, quando eu dei exemplo aqui no início da aula, como que eu pensei nas confluências para reversão. Pensei em Keltner, LS, 2MV frequência, IFR, região de suporte e resistência, VWAP do dia anterior, nem lembro agora o que mais. Retração macro, resistência, suporte macro. Algumas possíveis. Outra coisa. Ah, eu backtestei algo exatamente para os 5 minutos. Vou adotar para o 2? Depende do operacional. Eu tenho um operacional, vamos supor, de análise técnica com médias. A média do 5, para quem não sabe, é diferente da média do 2. Então, se eu estou backtestando nos 5 minutos, eu já posso adotar diretamente no 2 minutos? Não. Tem que estudar, tem que fazer backtest de novo. E pelo 2. As médias são lá diferentes. Por exemplo, média de 9 nos 5 minutos. Se eu quero ver no 2, é 3. A média de 9 realmente pelo 2 é a 20. Aí, então, muita coisa vai sendo diferente. A 50 do 2 é a 20 do 5. Então, tem que saber isso. Mas e quem não tem média, quem não tem nada, é só candle no gráfico? Aí eu já acho que já fica bem fácil. A pessoa, independente do tempo gráfico, já fica bem mais fácil. Ela faz o backtest talvez pelos 5 minutos, vai funcionar no 10, no 15, no 30, etc. Mas quando você tem alguma interferência de alguma coisa, tipo médias, que dependendo do tempo gráfico muda, aí você tem que fazer o backtest de novo, tá? Então isso é um probleminha a mais. Outra coisa, eu por acaso faço operação não backtestada? Haha. Vamos ver. Léo, ao vivo, as operações que eu vou contando que eu faço, por acaso eu faço alguma que eu não backtestei, mesmo que todo mundo, você, o Bruno, etc., esteja entrando? Eu escuto o canto da sereia, a voz do capeta de vocês e entro, só porque vocês estão entrando? Léo, não pode falar. Bruno Rodrigues, fala você do Renko, Bruno Rodrigues. Eu vejo você entrando bonitinho, eu tô entrando pelo Renko. Aí você fala, eu falei, eu avisei, vai subir. E eu não entrei. Não entrei, eu não escuto o canto da sereia. Tá bloqueado não, Léo, usa a tecla de atalho. Eu não posso liberar aqui pra todo mundo. Deixa eu ver a pergunta aqui do John. Essa aula ficará gravada? Vai.
Eu não sei que dia que eu vou postar no YouTube. Poderia pegar padrão, padrão e dar uma iniciada pra gente ver? Esse lance de backtest me deixa confuso, realmente. Aqui, peraí. E aí, vou falar sobre uma ideia de padrão aqui. Sobre a questão, então, hoje eu não opero, tem um bom tempo, acho que uns 2 anos vai fazer, que eu não opero algo que eu não backtestei, mesmo que eu esteja vendo que está dando certo, tá? Então, por exemplo, algo que a gente está vendo com muita frequência, que é o renco, mesmo que eu esteja vendo ao vivo acontecendo ali, eu fico com o dedo coçando, mas eu não entro. Eu entro ainda só com o que eu backtestei. E a questão de identificar padrão, eu falei, é importante. Vai ter padrões. Quando é gráfico, pode ter certeza. Agora, fluxo eu não posso confirmar. Não curto muito fazer backtest de fluxo. Tempo de tela, tempo de mercado, eu já falei para vocês a diferença, é importante. Assertividade e payoff, não esqueçam disso. Lembre do exemplo, 10 operações, 9 eu acerto, mas a que eu erro, infelizmente tira meu lucro de 7, por exemplo. Então não é um setup bom, é um setup arriscado. Então, aqui, por exemplo, o John deu uma pergunta, poderia pegar um padrão e dar uma iniciada pra gente ver? Você prefere que a gente tente pensar em criar um padrão ou pegar um padrão pronto e usar essa planilha aqui pra gente começar a anotar? Qual ideia que você tem, John? Qual que é a sua questão? Não estava gravando essa parte, mas só comentando aqui, eu tenho algumas ideias sempre de backtest, né? Que aí uma delas é essa aqui então. Como que eu coloquei essa frase? Em lateralidade, usar o indicador DI+, DI- para antecipar, talvez, a direção do rompimento, a gente conseguir prever o rompimento. Aqui nós temos uma possível lateralidade. Olha como que estava o DI+, DI-. Essa linha mais meio marrom é para venda, azul é para compra. Esse indicador, quando a linha azul está para cima, está dando indicação de compra. Quando está para baixo, indicação de venda. E desde o início do dia estava para cima. E qual que foi o rompimento da lateralidade? Para cima. Será que funciona isso? Qual tipo de lateralidade? Lateralidade com range pequeno? O que é range? Variação máxima e mínima. Tá curto? Tá ótimo? Ou curto é ruim? Ou tem que ser uma lateralidade maior? De quantos dias? Pode haver cruzamentos assim, vários? Ou tem que ficar um espaço maior sem cruzar? Volume financeiro, talvez? Média, alguma média que é abaixo da ancorando, talvez a 200, a média 200 seja aqui embaixo, ancorando para dar confirmação que vai ser para cima. Algumas coisas para começar a pensar em critérios, para montar aquela planilha que eu estava mostrando no início da aula, de montagem de critérios, para depois fazer a planilha de backtest. E aí, deixa eu abrir aqui, o que eu ia fazer agora? Eu tenho alguns outros aqui que eu vou anotando também. Por exemplo, eu tenho da média de 50 do Bruno Moll. Ele ensina, Bruno Moll, trader, né, bem conhecido, ele tem livro também. Eu tirei, tipo, print, alguns trechos importantes do livro dele, que ele fala que é útil, né, essa questão da média de 50, o jeito como ela está inclinada, para entrar. Mas e o backtest diz, será que realmente é bom para entrar aqui nessa região, dependendo do candle, como que as outras médias têm que estar? Então, eu tirei aqui alguns exemplos do trecho do livro para deixar guardado para backtestar, porque não acho válido a pessoa falar assim, só porque tá esse slide aqui que eu posso confiar que sempre vai ser assim. Eu tenho que ter critérios realmente bons para saber quando eu devo entrar e quando eu não devo. Risco, retorno, essas coisas que aqui não fala. E muitos outros traders ensinam e não falam esses critérios importantes. Então preciso ter. Outra coisa que o Rogério quando estava com a gente, estava falando muito era sobre a Petax, quando a Petax estava longe. E eu estava tirando print dos exemplos, para começar a anotar isso aqui, para talvez ser um backtest futuro. Petax, para quem acompanha, sai algumas Petax ao longo do dia, o futuro. E aí o dólar aqui, então se um dia eu ter setup da Petax, vai ter setup de Petax para índice? Não vai, porque Petax é só para dólar. Aí eu vou operar setup do Petax no Nasdaq? Não, é só para dólar. E aqui a gente tem um mercado que está esticado, Petax, a primeira prévia abriu lá embaixo, e o mercado buscou a Petax. Será que isso é uma coincidência ou é um padrão? Esse dia, Petax abriu aqui embaixo, as primeira e a segunda, e foi lá e buscou, e depois o mercado corrigiu.
E aí aqui também, o mercado tava lá em cima, o primeiro petax aqui, o mercado caiu. Será que funciona? A primeira aqui embaixo, a terceira aqui, a segunda aqui o mercado caiu, buscou. Aqui também, a primeira prévia estava aqui, o mercado estava lá em cima, caiu. A segunda prévia estava aqui, caiu mais. O preço abriu bem longe da Petax e buscou. Mas será que funciona? Não sei, eu tenho que montar mais critérios. Tinha tendência em relação a Petrobras, notícias, enfim, coisas que vai interferindo. Então, várias ideias. Tem ideia? Anota. Vai anotando, porque senão depois você esquece, tá? Então, aqui abrindo o Nasdaq. Acho que agora eu posso finalmente ir pro Nasdaq. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Acho que não. Deixa eu abrir aqui, gravar aqui, mostrando para vocês mais ou menos como que eu faço a anotação. Aí, aqui nesse dia 25 não tinha o que eu fazer, aí deu dia 26. Setup da VWAP que eu tenho, possivelmente deu aqui nessa abertura, mas o foco não é esse que eu tô querendo dar agora. Inclusive um movimento um pouco parecido com o que teve, acho que sexta-feira, ontem, tá? Um pouco parecido com a operação de compra que eu fiz aqui. E aí o movimento subiu para a região das médias. Se eu não tenho setup nessa região aqui, vejo que é uma região bem travada. Eu tenho que esperar as médias se alinharem. Tá ruim de candles aqui. Fica bem ruim, começa a criar uma tendência de alta, não é gatilho para mim pelo meu operacional, pelo jeito das médias aqui. Ok, travado, travado, travado. Região das médias, trap zone. Média sem... começou a criar tendência agora. Começou a criar uma tendência de alta. Fez um pullback. Um pullback operável. Vamos ver aqui. Dar um zoom melhor. Um pullbackzinho até possivelmente operável, hein? Aqui a hora ok. Tá fazendo uma troca de polaridade com essa região. Coisas que eu vou falando durante o backtest. Coisas que eu ensino. E que aqui, nesse topo, é um topo que tem importância, assim, tem tanta importância? Tem. Só que o que eu ensino com esse topo aqui é que pode ser uma região de liquidez, porque muita gente tende a colocar suas ordens aqui, e ordem de que quem está vendido, quando estopa, é ordem de compra. Para quem não sabe disso, só falando aí. Então, se você está vendido e coloca a ordem de stop, seu stop vai ser compra, tá? E o fluxo que você vai dar, né, quando você for estopado, é de movimento de alta. Você vai influenciar o movimento de alta aqui. Smart Money, um pouco de Smart Money fluxo aqui básico. Então, passa a ser interessante, sem falar que o mercado está lateral. E isso aqui pode ser um caso de um início de uma tendência. Rompimento. Coisas que eu vou falando, mas tudo isso eu tenho que ensinar o básico, né? Ensinar o básico, gráfico limpo, antes de introduzir as médias. Aqui, então só voltando. Ó, isso aqui tá um pouco diferente o profit. Tô acostumada com Ninja Trader, tô esquecendo como é que faz um profit. Passa a setinha, então deu gatilho e foi acionado? Foi. Então eu coloco aqui minha ordem de compra, o stop vai ser um pouco aqui abaixo. Meu 1 para 1 tá dando aqui em cima, pela hora tá ok. Algumas coisas que eu tenho que deixar anotado. Primeira pernada já pegou. Pivô aqui desse movimento para cima. Nós temos risco retorno? Tem, inclusive é uma região de possível risco retorno. Então eu vou fazer parcial 1 para 1. Então parcial 1 para 1 nessa região. Pegou, primeira parcial. O que eu faço? Vou lá na planilha. Coloco que essa operação então, no candle 78, foi operação de compra. Stop era de 245 pontos arredondados. E que primeiro alvo, nesse caso, era aqui, que pegou o primeiro alvo, que foi de 245. Mexo na proteção? Ainda não. Pelo jeito como eu opero, não. Segundo alvo está aqui. Aqui é uma confluência importante. 100% desse pivô para cima e 2 para 1. Pegou o segundo alvo. Vou anotar. Pegou o segundo alvo de 485 pontos. Posso proteger? Agora eu posso. Protejo no 0 a 0, porque a média 9 já subiu e a 20 está começando a subir. A hora tá ok, 16 horas. Terceiro alvo pode ser aqui em cima, região que já está esticada. Vou caçar contra a tendência aqui? Não vejo confluência para caçar contra a tendência, reversão. E pegou meu terceiro alvo. Então, se eu for ver da entrada até aqui, então 890 pontos. Nesse pullbackzinho que deu aqui, esse pullback na média de troca de polaridade.
um tipo de pullback de tendência que muitos operadores de análise técnica consideram gatilho, muitos falam que é um tipo de operação, outros de price action, pessoas que operam gráfico limpo, também consideram gatilho, porque aqui é um caso de troca de polaridade com essa região, tem muita gente que considera, e que também o candle é um tipo de engolfo, tá? Então, casos alguns aí que operam isso aqui, é um caso de um backtest para se fazer. Eu já tenho um backtest disso porque é uma característica de um pullback na média bacana para se fazer backtest. E tem outros tipos de pullback que eu também já backtestei, mas nem tudo será operável, tá? Nem tudo, a região depende muito, etc. Deixa eu ver o que mais. Alguma ideia aí, Léo? Bruno? Brunos? André? André, quer eu perguntar alguma coisa que você aprendeu e quer relembrar? Já tá um tempo sem ficar comigo na aula? Ah, por exemplo, o Renko do Bruno. Sensacional, eu vejo que tá dando muito bom pra ele. Quero aprender, tô pegando o jeito ao vivo. Já estou comentando durante o diário de trade que eu faço lá no YouTube. Só que eu não tô operando ainda na minha conta. É um caso que eu ainda não tô operando na minha conta porque eu nem fiz planilhas ainda. E eu preciso começar a fazer, porque ele apresentou pra mim vários critérios que eu gosto. Ele apresentou casos de volume, de agressão, de médias, de VWAP, de VWAP Band, de Keltner, coisas interessantes para criar-se critérios para eu não entrar em certas regiões, para eu entrar. E se eu entrar, ele também deu ideia de como fazer parcial, como eu vou proteger para livrar o risco, quando eu devo entrar, né, questão do bloco, qual renco é interessante para índice, qual renco é interessante para dólar. Então, tendo essas ideias, alguns critérios, fica interessante pra gente começar já a montar tal setup. Agora a pessoa só vira e fala assim: ai, tá, eu acho que parece, ó, eu acho que parece que possivelmente tem um padrão que acontece 11:05, mas não sei dizer como que é. Mas parece que eu estou vendo que há 2 semanas, sempre 11:05, tá acontecendo esse movimento. Aí dá pra seguir? Não. Tem que destrinchar um pouco disso e falar direito. O que você tá vendo? Possíveis padrões, possíveis critérios. E que é isso? Coloca um print aí de alguns dias que tá acontecendo a mesma coisa. Então não pode tirar a fonte da sua cabeça. Tem que. Fonte do cu, no caso, né? Tem que tirar uma fonte realmente da sua cabeça. Com possíveis padrões que estão se repetindo com o tempo. Pega print, vai notando, tal dia deu isso, tal dia deu aquilo, tô começando a identificar que tá acontecendo um padrãozinho aqui. Será que outro trader já falou sobre isso? Vai no YouTube, pesquisa. Tem muita coisa que muita gente já pesquisou antes de você, tá? Você ser pioneiro aqui, 100% pioneiro, é um pouco difícil. Todo setup, por exemplo, que eu já fiz, não tem nada 100% pioneiro. O gap alguém já interpretou, o pullback alguém já viu, o tipo da média alguém já pesquisou antes. Então, pioneiro 100% aqui no mercado é difícil. Algum setup seu, você tem alguma coisa parecida com o outro. Você pegou um pouco de um, um pouco de outro. E é até bom quando alguém já estudou, já perdeu, assim, anos de vida estudando e já deu pra você a ideia. É bom fazer isso. Agora, ser pioneiro aqui no mercado, eu não ia querer ser, não. Ser a iniciante de alguma coisa. É bom você já ter como é que fala? Uma inspiração para se seguir. Mas cuidado com a inspiração. Eu já falei sobre isso. Igual esse perfil que eu estava mostrando do Instagram, desse Ed, Edvar Trader. Nunca ouvi falar, apareceu o anúncio para mim. E que outros também aparecem. De ficar dando, assim, aula que confia que isso aqui vai dar certo. Não sei quem é esse. Ah, tinha que ser, né? Trader de opções binárias. É. Vamos ver outros vídeos aqui. Ah, tipo, troca de tendência. Realmente, o que ele tá falando aqui é teoria de Down, tá? Topos e fundos ascendentes. Mas quer dizer que quando der aqui esse fundo, você vai entrar nele, na compra? Só porque é o terceiro fundo? Só por isso? Nada mais? Tipo de candle? Alguma outra coisa importante? Uma retração, talvez? Vamos ver o que. Aqui. Ah, tipo de vela, de exaustão. E o exemplo gráfico, sabe?
não só desenhando, mas e o exemplo gráfico realmente acontecendo ao vivo e várias vezes. O fundo, tipo fundo duplo, rompimento. Os livros falam muito isso, né? Entrar, fundo duplo, ocói, oco, não sei o quê, mas só porque tá formando talvez a figura, onde realmente deve entrar, onde você não deve entrar. Porque as figuras são operáveis, mas elas não são operáveis de forma isolada, só porque tá formando. Você tem que considerar outras coisas, como qualquer outro operacional, de forma isolada, não dá, sabe? Não dá. Já operou de forma isolada renco, Bruno, só porque deu bloquinho para baixo ou bloquinho para cima? Já viu algum setup assim? Eu já, de renco. O primeiro bloco que fechar para cima, você entra. O primeiro bloco que fechar para baixo, você vende. Já viu isso, Bruno Rodrigues? Ah, mas vai me dizer que você nunca viu isso. Eu já vi setup de renco assim. Primeiro bloco que fecha acima, primeiro bloco que fecha abaixo. Poxa. Igual o Vira-Lata disse, prefiro confiar em quem joga no Tigrinho do que quem opera opções binárias. Tipo isso, tipo isso. Não só isso, mas quem opera B3 com esses setups loucos aqui. Lá, padrão de engolfo. Você pode confiar no engolfo, mas cuidado com o jeito do engolfo. Engolfo de resistência, engolfo falso de rompimento. Aí vem um problema. Esse cara aqui tá querendo dizer que essa linha aqui, essa linha é a linha divina, né? Bateu aqui, o preço tem que respeitar. Não pode nem passar um pouquinho, mas tem que respeitar. Mas aí o cara diz que só porque o padrão passou um pouquinho pra cima, é engolfo de falso rompimento. Aí é foda, ruim talvez se operar, porque é um falso rompimento, talvez isso aqui, a resistência não tá forte. Gente, resistência e suporte, quando vocês começarem a identificar que é sempre uma região, vocês vão parar de ficar enviesado nisso, de linha exata, tá? Linha. E isso eu digo como qualquer outra coisa de suporte e resistência. Uma média. Uma média é um possível suporte e resistência. Mas só porque quebrou um pouco a média aqui, não quer dizer que a média tá fraca. É a região, tudo é região, suporte e resistência. Tudo é região. É linha de fechamento do dia anterior, é região, preço de ajuste, região. Não é a linha exata. Considerem sempre região. O preço não tem que respeitar aquele preço exato só porque você colocou. Eu já fiz um curso de um cara, que o Bricim sabe quem é, mas ele já não tá aqui, que ele tinha mensalidade. As linhas dele de suporte e resistência que ele postava sempre antes do pregão. Era o preço exato. Se batesse naquela linha, você entrava no suporte, se for compra, venda, se for resistência, né? E aí você não questiona, você coloca no seu gráfico e confia. Independente do candle, você já tem que plotar as ordens ali. E aí eu tenho que falar que foi o curso que eu comecei aqui na B3. O cara fazia isso. E eu confiava. Falava assim, nossa, bom demais. O simples funciona, vai nessa. Aqui, por exemplo, um topo duplo. Só porque bateu no topo anterior pode entrar, vai. Padrão 1, 2, 3 aqui formando. Vai, confia. Alguém queira perguntar alguma coisa? Lembrando que muitos detalhes, infelizmente, eu não posso ficar dando, porque fica mais para mentoria. Mas eu quis mostrar para vocês um pouco de como funciona o backtest. Alguém queira fazer alguma pergunta por texto ou por microfone liberado? Outra situação que o cara tá falando aqui, ó. Voltar pro vídeo aqui, a parte do início. Operando retração. Aí tá falando do tipo do Kento, né? Nem gente, pelo amor de Deus. Aqui, basicamente, tem uma tendência de alta, né? Aí tá marcando retração, ele tá vendo uma retração aqui. Então é um suporte, um caso, retração aqui vai ser o suporte. Só porque o candle fechou assim ou assim, dá para identificar se é um movimento bom, talvez, para se operar na compra ou não. Beleza, eu entendo a situação aqui que esse candle, mesmo que negativo, teve presença compradora no fundo. E que esse daqui houve presença vendedora, que é um candle ruim. Tá, ótimo, mas isso define 100% que é caso para não se operar para compra? Só por isso? Só por causa do candle? Aham. Aqui, então, outra. O bis. Não. Entrada.
É só porque é de pullback, ó. É, aqui, consolidou. Aí você entra nessa região. Sério que vai entrar aqui? Zona consolidada. A favor. Ah, não. Cada coisa. Só. Não é criticando, mas só isso aqui. E nada mais. Nossa, que desperdício de folha, gente. Que desperdício de folha pra notar isso. Outra coisa também, só porque chegou aqui nessa região de zona forte, é uma região de resistência. Ele mesmo está desenhando quase que uma figura aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, que ele também deve confiar nessas figuras. Tem uma resistência aqui. Aí só porque essa resistência bateu aqui, terceiro toque confia. Aí só porque fechou esse candle, fechou esse padrão, entra. Pode entrar na venda. Aí você cria liquidez. Sabe qual que é o problema? Quando muita gente faz venda aqui só porque é resistência, você vende, seu stop fica aqui em cima, stop de quem tá vendido é compra. Aí você cria liquidez. Aí o movimento só vai estopar para você. E você vai ajudar o movimento de alta com seu stop. Aí fora, foda. É, tá, o Jailson perguntou: tá, e como eu opero Forex, eu costumo fazer análise para semana no domingo. Eu também faço. Vou aplicar esse ensinamento que você passou e depois digo o resultado. Beleza. Eu faço também estudo no domingo. Análise da semana para domingo, faço isso. Inclusive faço e já posto no YouTube, caso vocês queiram acompanhar. Todo domingo eu posto na segunda. É, pois é, na questão das opções binárias, entram em tempo determinado. Mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim, eu acho que não funciona. Assim, dá vontade às vezes de voltar para opções binárias para ver que se eu, o que eu opero hoje, o que, que ia dar lá com esse negócio de tempo para operação fechar. Aqui, por exemplo, o oco aí, o rompimento pro back aí entra. Não é assim, igual os livros ficam falando, ao vivo as coisas são muito diferentes, sabe? É, característica de trader, se iludem. Aham, aham. Então, assim, queria que fosse tão fácil assim. Eu tenho um livro, livro não, um caderno que eu perdi minhas folhas desenhando essas coisas aqui, viu? Eu tenho um livro um caderno disso, de martelo, diferenciando martelo invertido com martelo, estrela cadente, estrela da noite. Ah, não sei o quê. Ah, tanto de coisa que eu já fiz, besteira já. Qual site? Olha, se tiver, isso aí é até legal, hein? Mas está considerando esses padrões em qualquer região? Eita, mas tem que considerar em qualquer região. Porque ensinou pra mim assim. Confia em qualquer estrela cadente e martelo invertido. Qual martelo é melhor e qual é ruim, né? Há coisas que eu não questionava antigamente. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Esse daqui é bom, esse. Esse daqui, martelo doji, esse. É bom ou não é? Ah, isso aqui, ó. Ia gerar stop. Aquela imagem do cara falando da retração. Isso aqui é nível de retração. Ele ia comprar aqui, Bruno? Ah, mas o padrão é bonito, Bruno. Mas o padrão foi ensinado que é bonito. Isso aqui é um PFR, Bruno. É pra entrar na compra. Por que que estopou? Ai, ai. Enfim. Acho que a galera não tem mais dúvidas. Oi. Ah, poxa. Aí não dá, mas pra esse aquele cara ali tinha. Poxa, martelinho não tem não? E o martelinho? Tem sim. Isso aqui é martelo. Isso aqui é martelo, poxa. Martelinho, estopou. Oxe. Enfim, eu acho que a galera não tem mais dúvida. Vou fechando aqui a gravação, então. Deixa eu ver se alguém tá digitando mais. O Peter tá digitando, espera aí digitar. Oi, Thay, quero fazer uma pergunta, mas não deixa água. Ixi, já deixei. Você tem algum backtest olhando apenas o Excel assim? Você precisa ficar olhando o gráfico? Eu não, mas Dudu tem.
Dudu, o Bruno Rodrigues também deve ter, o Léo também. É, algumas coisas que a gente já fez de alguns tipos de setup já meio pronto, meio que já teve que puxar os dados do Profit. Os dados do Profit para pegar abertura, máxima, mínima, fechamento, máxima. Algumas coisas assim. Mas tem que olhar gráfico. Não, mas a questão aqui do Peter, que eu tava querendo saber é se a gente faz backtest só com isso aqui. Por exemplo, ele não tá vendo a média no gráfico, mas ele meio que tá puxando as informações do Profit e tá vendo a média de 20 aqui. O Dudu já viu algumas vezes fazendo, puxando as informações do Profit, mas ainda gráfico é preciso. Mas sim, depende. Se for um tipo de setup muito exato, assim, deu aquilo, entra. Sim, é um caso que dá pra puxar os dados do Profit e ser mais Excel do que gráfico. Eu, eu, infelizmente, eu tenho que ficar olhando muito gráfico. Mas tem caso sim, Peter, tem sim, situação. Ah, você tá me lembrando até de uma coisa importante, o backtest do Profit. O backtest que o Profit roda. Olha, é bom e ruim, tem que tomar cuidado, hein? Os resultados podem ficar divergentes. Pois é, então tem que tomar cuidado com esses backtest pronto do Profit. Eu não sou de fazer, prefiro o manual mesmo. Mas algumas podem ser interessantes olhar pelo automatizado do Profit, mas eu faço manual mesmo. Sofrido o manual. Manuel. Alguma dúvida? Oi? Ô nome feio, né? Ô nome feio. Ah, mas é nome feio, sobrenome. Bukowski. Alguém queira questionar mais de alguma coisa? Tudo bem? Vou pausar aqui então.